o paciente é igual. Mas, assim, a gente precisa fazer toda uma avaliação de quem é esse paciente, né? Geralmente portadores de TEA, né? De autismo. Então, a gente precisa identificar quem é esse paciente, quais são as dificuldades que esse paciente tem, porque, como eu falei, né? Eles não são iguais. Eles têm sua individualidade, sua subjetividade. Então, a gente facilita a comunicação, facilita o meio social do paciente no ambiente. Então, a gente precisa... Eu acho que assim, a maior responsabilidade é o bem-estar do paciente. Depois do bem-estar do paciente, a gente facilita as relações na escola, com professores. Às vezes, os professores não sabem lidar mesmo com os pacientes, né, com os aprendizes. Então, a gente, às vezes, faz essa ponte entre coordenação, entre corpo docente, né, de professores. A gente aprende, sabendo um pouco da teoria, né? A gente passa para eles o que pode ser feito para melhorar o dia a dia e o bem-estar mesmo dessa criança, desse adolescente, desse adulto, enfim. Então, consistia muito em deixar o paciente engajado, facilitar as relações sociais dele, né? Então, meu primeiro paciente, ele, para mim, foi um grande divisor de águas, porque quando eu cheguei, ele era de um jeito. E eu saí ele completamente diferente, né? Eu consegui facilitar as relações dele. Ele conseguiu ficar mais tranquilo de forma social, né? Vamos dizer assim. Ele fazia interações sociais. E, enfim, a coisa linda. E em âmbito domiciliar, a gente trabalha junto com a analista do comportamento, né? Nessa linha de aba, né? Que fique claro a diferença. Na psicologia é um pouco diferente, né? A prática psicológica ela é um pouco diferente da atuação de um acompanhante terapêutico e de um terapeuta aba. São coisas diferentes. Mas na terapia aba, os ATs, né? Os acompanhantes terapêuticos, nós trabalhamos juntamente com o analista de comportamento. Então, é claro que nós estamos no dia a dia e repassamos muitas coisas, porém, elas já com o ensino superior, né, elas vêm para analisar os comportamentos do nosso paciente. Então, a gente faz a identificação das maiores dificuldades que o paciente tem e a gente começa a trabalhar em casa. Então, por exemplo, a gente faz 2 horas diárias de aplicação em casa. Então, a gente vai para a casa desse paciente, a gente faz as aplicações juntamente com o analista do comportamento e com toda a equipe multidisciplinar também que compõe o caso do paciente. Então, a gente trabalha nas AVDs, né, que são atividades de vida diária. Eu tive paciente que eu ajudei ele, né, facilitei a aprender a tomar banho sozinho, a escovar os dentes, a lavar uma louça, a varrer uma casa. Então, essas de coisas básicas até coisas mais complexas mesmo, de aprender a ler, aprender a escrever o nome, aprender a fazer contas matemáticas, aprender a se comunicar com outras pessoas. O bom é que você vai vendo a evolução, né? Exatamente. E aí, por isso que eu falei, são coisas muito diferentes, né? Diferentes e parecidas ao mesmo tempo. O trabalho que a gente faz na escola é um, em casa é outro e na clínica é outro também. Na clínica é diferente porque a gente tem toda a equipe multidisciplinar presente. Então, é basicamente isso. A gente facilita o mundo desse paciente, né? Que são mundos completamente diferentes, de acordo com os pacientes que nós temos, né? Que vai modificando. Me fala uma coisa, para ser uma terapeuta, um terapeuta ABA, é preciso ter psicologia? Não. Não é preciso, qual é o curso que precisa ter? É porque terapeutas ABAs, né, a gente usa essa nomenclatura para os terapeutas que trabalham na linha da ABA, né, que é a análise do comportamento aplicada. É uma vertente terapêutica que surgiu, que ela foca nessa linha de comportamento, né, de análise do comportamento e na modificação, na extinção, enfim. Então, terapeutas ABAs são profissionais que trabalham nessa linha, né? Tipo, tem cursos de análise do comportamento, tem cursos de ABA, pós-graduação, né? Que eu já finalizei a minha. E, então, podem ser terapeutas ABAs psicomotricistas, pedagogas, psicopedagogas, psicólogas, fonos, TO, fisioterapeutas também. Porque, por exemplo, na clínica que eu trabalho atualmente, existe toda uma equipe multidisciplinar. Então, todos eles são terapeutas ABAs. Porque eles têm o ensino superior deles, né? Porém, o foco deles é na aba. Então, a gente trabalha em cima da aba. Então,
por exemplo, uma psicopedagoga que trabalha na linha da aba, ela trabalha nas vertentes da aba, né? Então, toda a aprendizagem daquele paciente, a gente trabalha em cima da aba, né? No quesito comportamental, que existem alguns princípios da aba, né? Que são os reforços, que ajudam muito no comportamento. Então, a aba ela é muito conhecida em Campina. Na realidade, acho que no Brasil como um todo e fora, por conta do que ele mostra um resultado de forma bastante singela, né? De forma bastante eficaz, assim. Mas não existe só ela, né? Eu vejo você falar com muito amor, com muito carinho, com muita dedicação. A gente percebe isso. Então a gente vê que para trabalhar com, com essas pessoas é preciso ter é preciso ter muito amor, né? Carinho, dedicação, Isso. sensibilidade, não é isso? Isso. Além de tudo, a gente precisa gostar, né? Antes de adentrar em qualquer área, na verdade, a gente precisa saber se é isso que a gente quer fazer mesmo. E lidar com pessoas, principalmente crianças, não é lidar apenas com a criança, né? A gente precisa entender todo o contexto familiar, todo o contexto social que esse indivíduo vive mesmo. E lidar com um todo, né? Com os outros profissionais que estão envolvidos, com toda uma equipe. E acho que a base de tudo é empatia mesmo. A gente precisa ter empatia